Olá, professores! Eu sou Luciana Vicente, mãe do Giovanni de 14 anos e da Helena de 6, professora, sei lá, desde que tinham 6 anos de idade ganhei uma lousinha. De lá pra cá, trabalhei na educação infantil por 10 anos, na rede pública municipal de Itu e na rede pública estadual desde 2006. Hoje estou na diretoria de ensino com PCNP de língua inglesa. Tenho muito carinho e paixão pelo que faço. Hoje, a convite da Renata, vim trocar algumas ideias e experiências com vocês. Apesar de que essa troca vai ser meio unilateral por causa do distanciamento e da pandemia. Mas se Deus quiser, né? Não faltarão oportunidades para que estejamos mais perto, juntos. Então vamos começar nossa jornada. Escutatória, segundo Rubem Alves, é uma arte. Significa escutar e entender o que está sendo dito sem julgar o que ouviu. A diferença entre ouvir e escutar está no fato de que ouvir se relaciona ao sentido da audição e escutar se relaciona à atitude empática, presta atenção, ao que o outro fala. Muitas vezes essas duas palavras são utilizadas no dia a dia com o mesmo sentido, quando na verdade elas indicam situações bem diferentes e que fazem todo o sentido nas relações interpessoais. E o nosso tema está intimamente ligado a essas relações. Vou contar uma experiência. Quando eu trabalhava com educação infantil, tinha uma aluna de 3 anos que tomava o TT às 3 da tarde e dormia meia horinha. Um dia ela chegou à 1 da tarde e queria o TT de qualquer jeito, e foi tamanha a sua insistência que eu permiti que ela tomasse o leite. Às 3 da tarde, tia, quero TT, tia, quero TT, tia, quero TT, tia, quero TT, e eu não tinha nada para oferecer para ela, já tinha tomado todo o leite, eu mostrava para ela a mamadeira vazia, eu explicava, e nada. Como ela incansavelmente pediu o TT, num momento de cansaço, eu virei para ela: Bruna, pelo amor de Deus, vira o disco. E ela respondeu: tia, eu quero mamar. Aí, meus amigos, eu percebi que eu estava ouvindo a Bruna, mas eu não a estava escutando. E aí, eu coloquei água na mamadeira, ela tomou o TT, dormiu a meia horinha dela e tudo se resolveu. Enfim, hoje desejo que vocês estejam abertos a escutar o que com muito carinho eu preparei para vocês. Vamos lá? O objetivo geral dessa formação é apresentar as competências socioemocionais e refletir sobre suas implicações ao fazer pedagógico no contexto de uma formação integral. Antes de qualquer coisa, é importante destacar que ao longo da nossa vida, precisamos aprender a lidar com os próprios sentimentos, além de sabermos conviver em sociedade de forma harmoniosa. Ambos os aspectos estão diretamente ligados e interferem um no outro, por meio das chamadas competências ou habilidades socioemocionais. Lifelong learning é o conceito de aprender por toda a vida, a necessidade de estar constantemente estudando ou se desenvolvendo. Leandro Carnal, historiador, professor, escritor, recentemente publicou um conteúdo muito interessante sobre mentalidade de desenvolvimento contínuo, Lifelong Learning, que está disponível em vários vídeos no YouTube. Professores necessitam ser eternos aprendizes e aprendizes socioemocionais, pois a habilidade socioemocional não se aprende num único e determinado momento, naquele dia, naquele instante. Habilidades são desenvolvidas por um processo, por estímulos, intencionalmente ou não. É preciso um esforço tanto pessoal quanto coletivo para que a escola tenha sucesso nesse trabalho. Os professores podem pensar juntos em projetos interdisciplinares que venham em busca desse objetivo, porque, além de ser um processo diário, o desenvolvimento dessas habilidades deve permear todas as disciplinas. Assim dizendo,
No lugar do despejo de informações, surge a troca. Saem as aulas meramente expositivas, entram as atividades em que as disciplinas conversam umas com as outras e os alunos podem trocar experiências. A ideia de educar para o século XXI é que, para encarar o mundo de hoje, os alunos precisam desenvolver uma série de habilidades específicas que vão muito além do acúmulo de informações. Esse desafio passa por aprender a se comunicar melhor, ter abertura para novas experiências e acreditar que é capaz de solucionar problemas. Todas essas competências podem ser trabalhadas no dia a dia na sala de aula. Com a implementação da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, essas habilidades vão cruzar todos os eixos de aprendizado. Muitas vezes você, professor, tem receio de não ser capaz de trabalhar essas competências em sala de aula, mas não se dá conta que já faz isso naturalmente, meio que sem querer querendo. Muitas vezes, gente, durante uma formação, nós ouvimos os professores dizendo: nossa, mas isso eu já faço. Pois é, a gente sabe que vocês já fazem isso, mas é preciso colocar em prática a intencionalidade. Por exemplo, ao propor um trabalho em grupo para a turma, nós podemos explicar por que é importante trabalhar em grupo. Ao terminar a atividade, fazer com que os alunos debatam o que aprenderam com o confronto de ideias e a cooperação, para além dos conteúdos. Se pedirem para você descrever, por exemplo, quais são as características dos teus melhores alunos de uma determinada turma, com certeza você vai dizer: eles são curiosos, são persistentes, são organizados, são criativos e autônomos. Pois bem, não seria maravilhoso se pudéssemos dizer que todos os nossos alunos são assim? A BNCC destaca o compromisso com o desenvolvimento pleno dos estudantes. Sendo assim, cada uma das 10 competências gerais da BNCC integra aspectos cognitivos e socioemocionais. Mas para que as emoções entrem realmente no currículo, não existe uma fórmula mágica, e sim intencionalidade da prática pedagógica. Então, o que são habilidades socioemocionais? Habilidade socioemocional é a capacidade de se relacionar com outros indivíduos e superar desafios de maneira saudável e equilibrada. Ou seja, competências socioemocionais podem ser entendidas como o modo como uma pessoa pensa, sente, decide e age em determinada situação ou contexto. Sabe-se que essas competências podem ser desenvolvidas ao longo da vida, manifestando-se de modo diferente, de intensidade diferente em cada indivíduo. Existem diversos modelos científicos para organizar os estudos das competências socioemocionais. O modelo que vamos comentar nesse momento não abarca todas as existentes, mas compreende os aspectos socioemocionais que estão explicitados nas 10 competências gerais da BNCC e organiza as competências socioemocionais de forma abrangente, mas ao mesmo tempo específica, em 5 macrocompetências, que se desdobram em 17 competências socioemocionais, identificadas como importantes de serem consideradas e desenvolvidas nas escolas do nosso país. Mas, afinal, quais são as habilidades socioemocionais e qual a importância de cada uma delas? Bom, as 5 macrocompetências são autogestão, engajamento, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo. A macrocompetência autogestão tem relação com as competências gerais da BNCC 6, 7 e 10. É a capacidade de enfrentar as dificuldades da vida, aprender com elas e ganhar mais força para vencê-las. Isso é muito importante quando precisamos regular emoções desagradáveis. Vamos traduzir tudo isso? Ela indica a capacidade de ser organizado, de ser esforçado, de ter objetivos claros e de saber como alcançá-los de maneira ética. Relaciona-se à habilidade de fazer escolhas na vida, profissional, pessoal, social, estimulando a liberdade e a autonomia. Quem é capaz de exercer mais a autogestão
apresenta-se como alguém mais disciplinado, perseverante, eficiente e orientado para suas metas. Um exemplo de promoção dessa habilidade. Quando regras e combinados são discutidos com a turma e adotados para a melhoria do ambiente escolar, elas são mais respeitadas e provavelmente alcançam um maior grau de aplicabilidade. No desdobramento dessa macrocompetência, nós temos foco ou disciplina, que é a capacidade de se auto-organizar e manter o foco, a atenção para a execução de uma tarefa. Um aluno disciplinado é capaz de apresentar melhores resultados em atividades que requerem um estudo individual. Ai, que novidade! Não vou contar quem fui que fez isso. Certa vez, logo que me tornei mãe, eu me tornei também multitarefas. Eu queria cozinhar, lavar louça, ao mesmo tempo que estava enxugando, que estava balançando o carrinho, que estava dando comida para o bebê, e tudo ao mesmo tempo. Um dia eu enxuguei os pratos e guardei na geladeira. Ao querer fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, a gente perde o foco. E isso torna, a tarefa individual ineficaz. Responsabilidade. Assumir as consequências pelo próprio comportamento. Além de ser capaz de se comportar de maneira sensata, permite ao estudante ter consciência de quanto suas atitudes têm efeitos. Persistência é manter-se constante na busca por um objetivo, apesar das adversidades. A persistência é vista como um valor importante a ser estimulado nos alunos, para que eles alcancem seus objetivos de conquistas simples a complexas. Organização é a forma de dispor um conjunto de pessoas ou de tarefas para atingir um resultado em especial. Permite aos alunos compreenderem que pode ser mais simples atingir um objetivo com atitudes racionais e preparação. Ao contrário do que a gente faz normalmente, de parar para ler um livro e ouvir o WhatsApp picar, e correr no WhatsApp, ou de ligar uma música para estudar, ou de ligar a TV e ficar no Facebook, de manter várias coisas ao mesmo tempo. Uma coisa importante da gente ensinar nos nossos alunos, principalmente agora no período remoto, em relação à organização, é ensiná-los a preparar o ambiente escolar, preparar o ambiente de estudo. Desligar o celular ou ficar longe dele por algum tempinho, organizar a mesa que vai ser de estudo, retirar as distrações como o barulho de TV ou outras coisas, ou mesmo o excesso de estímulos ali na mesa de estudos. As meninas geralmente têm aqueles estojos multicoloridos, enfim, a necessidade de organizar o espaço para melhorar o estudo. Enfim, a determinação, que também pode ser chamada de persistência, mas vamos usar o termo determinação. É manter-se constante na busca por um único objetivo, apesar das adversidades. Já viram uma criança aprendendo a andar de bicicleta? Cai, levanta, chora, vai de novo. Cai, levanta, chora, vai de novo, porque ela quer andar de bicicleta. A persistência é vista como um valor importante a ser estimulado nos alunos, para que eles alcancem seus objetivos de conquistas simples até as mais complexas. A macrocompetência, engajamento com os outros, tem relação com as competências gerais da BNCC 3, 4 e 5. Refere-se à intencionalidade de construir relações positivas com os outros e ao interesse por interações sociais. Ou seja, diz respeito à motivação e à abertura para interações sociais e ao direcionamento de interesse e energia ao mundo externo, pessoas e coisas. Essa macrocompetência ajuda a nos mantermos abertos e estimulados para conhecer e dialogar com as pessoas, a nos manifestarmos de maneira afirmativa e assumirmos a liderança quando necessário. A pessoa que apresenta essa macrocompetência bem desenvolvida busca ativamente o contato social, é amigável, segura, energética e entusiasmada. Um grande exemplo de uma pessoa que passou 5 vezes na fila dessa macrocompetência é a minha mãezinha, que é capaz de ficar sentadinha num ponto de ônibus por 10 minutos e voltar com 4 amigas diferentes. Brincadeira. Mas, na verdade, as crianças tendem a ser assim.
a ficar numa fila de cinema e arranjar 3 amiguinhos, pegar o telefone para a mãe poder entrar em contato e brincarem num outro momento. Amigas daquela turminha da sala, da turminha da outra sala e da turminha da outra sala, enfim. Mas é uma macrocompetência que não deve ser estimulada? Porque tem risco, não fale com estranhos, não se abra demais. Bem, há necessidade da gente achar um equilíbrio em tudo isso. No desdobramento dessa macrocompetência, de engajamento com os outros, nós temos a iniciativa social, ou sociabilidade, né, que é a tendência de as pessoas optarem por viver em comunidade e de estimular o bom relacionamento com os outros seres humanos. Na escola, as atividades em grupo são importantes para trabalhar as diferenças e fortalecer os laços de amizade entre os alunos. Temos também a assertividade, que é saber expressar com segurança tanto opiniões e pontos de vista, quanto emoções e sentimentos. O estudante que trabalha essa característica consegue se sentir mais seguro quanto às suas qualidades. E o entusiasmo, que é um estado de espírito de euforia, uma empolgação que se sente por praticar uma atividade específica. Para o aluno, por exemplo, como para todo ser humano, é importante descobrir as atividades que lhe causam paixão, como a minha, por exemplo, que é ensinar. É uma macrocompetência que indica o grau com que uma pessoa é capaz de agir, baseada em princípios e sentimentos de compaixão, justiça, acolhimento, o quanto consegue conectar-se com os sentimentos das pessoas e se colocar no lugar do outro. Refere-se à tendência de agir de modo cooperativo e não egoísta, preocupando-se em ajudar os demais, ser solidário. O indivíduo amável apresenta preocupação com a harmonia social e valoriza a boa relação com os outros. É geralmente respeitoso, amigável, generoso, prestativo e disposto a confiar nas pessoas. No desdobramento dessa macrocompetência, a amabilidade, está a empatia, o respeito e a confiança. A empatia é saber se colocar no lugar de outra pessoa, com o intuito de compreender seus sentimentos e ações. Lembro da Bruna, minha aluninha? Ela só queria mamar. Foi só quando eu consegui me colocar no lugar dela, quando eu consegui compreender o sentimento que ela estava tentando comunicar, que a gente conseguiu resolver a situação. Né? Ela só precisava mamar para pegar no sono, e eu não percebia isso. Desenvolver a empatia faz com que os alunos se ajudem mutuamente. Esse conceito está intimamente relacionado com o altruísmo, tá? Respeito ou tolerância, né? Respeitar ideias, crenças ou ações diferentes. É manter uma atitude de aceitação em relação às pessoas que têm valores muitas vezes opostos aos nossos próprios valores. Permite ao aluno que amplie sua capacidade de ouvir e aceitar o que é diferente. O desenvolvimento dessa habilidade nos ajuda muito no combate ao bullying. E a confiança faz com que o aluno seja capaz de se relacionar com pessoas e situações de maneira menos distanciada e mais aberta. Como professora de inglês, por exemplo, eu posso dizer que os alunos com os quais eu consigo desenvolver maior empatia e confiança, eles acabam tendo mais facilidade para aprender a língua inglesa, né, para aprender a falar, né, a pronúncia ou mesmo a escrita, do que o aluno que já chega aí e diz, eu não gosto de inglês, eu não consigo aprender, enfim. Esse distanciamento na sala de aula também dificulta o aprendizado do conteúdo, né, da parte de conhecimento. Uma coisa acaba se relacionando com a outra. A resiliência emocional tem relação com as competências gerais da BNCC 8 e 10. É a capacidade de enfrentar as dificuldades da vida, aprender com elas e ganhar mais força para vencê-las. Isso é muito importante quando precisamos regular emoções desagradáveis. Ela está relacionada à capacidade de lidar com as próprias emoções, demonstrando equilíbrio e controle sobre suas reações emocionais, como, por exemplo, raiva, insegurança e ansiedade, sem apresentar mudanças bruscas. Pessoas com maior nível dessa competência confiam mais nas suas capacidades para desenvolver tarefas e regular emoções. Já aquelas com níveis mais baixos tendem a ser emocionalmente mais instáveis, afetando-se facilmente pelas situações cotidianas.
Pode ser difícil para elas voltarem ao estado emocional de tranquilidade, uma vez que tendem a ser mais irritadiças, ansiosas, impulsivas. Podem apresentar também dificuldade em confiar em si mesmas, no seu próprio potencial, preocupando-se em não alcançar as expectativas. Indivíduos que desenvolvem resiliência emocional conseguem lidar com situações adversas com tranquilidade e positividade. Quando confiam em si mesmos e são capazes de gerenciar suas emoções, são menos propensos a se desestabilizarem frente à opinião dos outros, críticas, situações desafiadoras ou aquelas que não estão sob seu controle. Tem na memória algum aluno ou mesmo algum colega de classe de quando vocês estudavam que quando pegava um trabalho ou uma prova com nota baixa, rasgava e jogava no lixo? Ou amassava e jogava fora? Ou mesmo quando você está fazendo... Você estava, né? Estou falando de memória. Quando está fazendo um desenho, aquele desenho não ficou legal, você vai apagar e refaz o desenho, a folha rasga. Não dá vontade de fazer sei lá o que com a folha. Bom, a resiliência emocional é isso. Frente a uma adversidade, tomar o controle, né, da própria emoção, respirar fundo e procurar soluções. É fácil? Não é fácil. Por isso, tão necessária de ser desenvolvida. Olha só o desdobramento dessa macrocompetência. Tolerância ao estresse. Lidar com as emoções de uma maneira previsível e consciente, sem mudar de humor bruscamente. Tolerância à frustração, a capacidade de encarar as situações pelo aspecto positivo. É importante dar conta das dificuldades, mas também saber reconhecer em si mesmo as habilidades para contornar aquela situação. O desenvolvimento dessa habilidade pode ajudar o aluno a trabalhar a sua autoconfiança, sem menosprezar o esforço necessário para se alcançar um objetivo. E a autoconfiança. Não ter medo de expor sentimentos e opiniões, ser capaz de assumir posições e defendê-las com propriedade. O aluno só tem a ganhar ao reconhecer em si as características que o tornam único. É muito comum vermos as crianças quando perdem um jogo, por exemplo, ou em equipes, né? A equipe que chegou em segundo, algumas crianças que não têm essa tolerância à frustração desenvolvida, elas não querem, eu não vou brincar mais, desiste do jogo, não quer mais participar do time, enfim. E à medida que elas desenvolvem essa habilidade, elas vão percebendo que precisam se esforçar ou se concentrar para atingir aquele determinado objetivo. A macrocompetência, abertura ao novo, tem relação com as competências gerais da BNCC 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10. Estar disponível para conhecer novas ideias, olhando para o desconhecido e buscando o que é diferente daquilo que estamos acostumados. É a tendência a ser aberto a novas experiências estéticas, culturais e intelectuais. O indivíduo aberto ao novo tem atitude investigativa, é curioso sobre o mundo, flexível e receptível a novas ideias. Aprecia manifestações artísticas e estéticas diversas, busca entender o funcionamento das coisas em profundidade, pensa de formas diferentes, sabe? O pensar fora da caixinha, e desenvolve ideias criativas e não convencionais. Pessoas com alta abertura ao novo são mais hábeis em inovar e ter novas percepções sobre o mundo, a aprender com erros e mostrar empolgação em criar. A macrocompetência abertura ao novo se desdobra em curiosidade para aprender, imaginação criativa ou criatividade propriamente dita e interesse artístico. Em curiosidade para aprender, é a busca por experimentar algo novo ou por entender através de um questionamento. A curiosidade implica em ter um desejo de acessar o conhecimento. Para o aluno é importante manter-se curioso para expandir os próprios conhecimentos e também o pensamento crítico. A criatividade em si, a capacidade de criar, inventar, produzir algo novo. O aluno deve perceber que usando a criatividade e a imaginação, ele pode dar vida a uma ideia original ou encontrar uma solução inovadora para um problema recorrente, uma solução nova para um problema velho, o pensar fora da caixinha. O interesse artístico diz respeito a usar nossa imaginação e habilidades criativas para nos expressarmos, utilizando linguagens variadas, como verbal, visual, musical, corporal. Lembrando que ser criativo não tem nada a ver com dom ou um privilégio de poucos. Ser criativo é uma capacidade que todos temos, só é preciso exercitar.
Quando a gente tem alunos, né, menores, né, na primeira infância, lá, os pequenininhos, a gente estimula muito a se expressar através do desenho, porque eles ainda não têm a competência leitora e escritora. E à medida que vão desenvolvendo essa competência, a gente acaba desestimulando esse interesse artístico. E nós temos que trabalhar justamente ao contrário, né? Se é uma habilidade, uma capacidade que todos temos, né, e só precisa desenvolver, é preciso exercitar. Enfim, meus amigos, nesse percurso que construímos juntos, nós podemos pensar em inúmeros benefícios do desenvolvimento das habilidades socioemocionais para os nossos alunos. Só alguns deles, olha lá. Mais controle sobre medos e limites, aumento da perseverança e disciplina, fortalecimento da autoestima, diminuição de preconceitos e intolerância, que se reflete no combate ao bullying, construção de relações saudáveis, disposição para liderança e muitos, muitos outros. Além disso, todas elas são muito importantes também na vida adulta, nas relações de trabalho, enfim, são benefícios que desenvolvidos valem por toda a nossa vida. E para finalizar, eu quero lembrar que nós já conversamos que não existe uma fórmula mágica de desenvolver habilidades socioemocionais nos nossos alunos, mas existem muitas maneiras de desenvolver essas habilidades na sala de aula. Instituições como a Porvir e o Instituto Ayrton Senna têm nos seus sites materiais e sugestões incríveis, mas há alguns atalhos que podemos tomar. Brincadeira. Na prática da sala de aula, algumas ações são muito importantes. Vamos a algumas delas. Sensibilize sempre. Comece o dia, por exemplo, com uma leitura inicial. Seja um texto literário curtinho, ou então um texto de autoria, ou um texto relacionado, né, às emoções, enfim. Você escolhe um determinado texto e faz uma leitura inicial e trabalha ele com roda de conversa. Tem sugestões por aí incríveis. O importante é lembrar que toda aula pode e deve começar com uma sensibilização. Proponha atividades desafiadoras, em etapas, que exijam organização. Sabe aquela velha atividade de recortar um gibizinho, né, com uma sequência na história, misturar todos e daí pedir para o aluno colocar na sequência? Ou que a gente fazia muito, de dividir o texto, né, começo, meio, fim, o desenvolvimento, introdução, enfim, e depois o aluno tem que organizar o texto. São atividades em etapas, enfim. Indique aos estudantes as expectativas de desenvolvimento e aprendizagem. Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Então, é muito interessante começar uma sequência de atividades mostrando aos alunos qual é o objetivo principal daquele trabalho, né? Começar a mostrar para que eles comecem a enxergar as habilidades da BNCC, por exemplo. A grande chave é a participação ativa. Quanto maior a participação do aluno, também maior será a capacidade de foco. E sempre que possível, envolva os estudantes na criação de regras e combinados, porque uma vez que eles participam dessa criação, também aumenta o nível de respeito sobre eles. Acompanhe e promova devolutivas formativas, identifique e apoie os estudantes com maiores dificuldades e enfatize boas práticas. Essas três últimas estão intimamente relacionadas com o processo avaliativo. Então, vamos retomar. Acompanhe e promova devolutivas formativas, identifique e apoie os estudantes com maiores dificuldades e enfatize boas práticas. Vou dar um exemplo da minha vida pessoal. A minha filha, Helena, é muito desorganizada. Às vezes, os brinquedos dela estão tão espalhados que a gente não tem como pisar na sala. No momento, né, de mãezice aguda, a gente esquece de ser pedagoga, né? E aí eu reclamo muito, nossa, você é desorganizada demais. Nossa, Helena, você não puxou a mamãe, que bagunça. E aí, de repente, eu notei que ela ficava muito frustrada com esse meu comentário. Então, eu comecei a estimulá-la a se organizar. Nossa, filha, vamos ajeitar esse
pedacinho do seu quarto, vamos ajeitar esses brinquedos para ficar mais fácil de você acessar, quer que eu te ajude? Será que você me dá uma ideia? Enfim, comecei a colocá-la participar dessa organização. E aos poucos ela foi sentindo um prazer em deixar tudo organizado, porque ela mesma conseguia, como eu disse, acessar com mais facilidade alguma coisa que ela queria brincar. Às vezes queria recortar e não achava tesoura, às vezes queria brincar com uma bonequinha, alguma coisa, não achava aquelas pecinhas, enfim. À medida que ela começou a se organizar, ela mesma percebeu o prazer de manter tudo em ordem. E agora é engraçado, porque às vezes ela arruma o quarto dela, o meu, e vem me chamar. Olha, mãe, como tá tudo bonitinho, como tá tudo arrumado. E lá vou eu reforçar a boa prática, enfatizar a boa prática. E não o comportamento, não desestimulá-la, né? Nossa, que bonito que ficou, filha, como você organiza bem as coisas, enfim. Para encerrar, eu quero compartilhar com vocês um texto de Murilo Leal, que é um cronista contemporâneo e que nesse texto acho que traduziu muito o nosso trabalho em sala de aula, né? A nossa vida de professor. A vida é sobre planejar tudo, mediar o que der e controlar absolutamente nada. Os planos da vida são só os planos da vida. Admiro demais quem tem esse papo de que a vida não é feita para ter planos, mas a verdade é que não ter planos é um risco iminente da inocência. Existe uma linha muito particular e fina entre levar a vida com leveza, sem fazer dos planos um sargento autoritário de sua vida, e carregar em si a atitude de não ter absolutamente nenhum plano para viver. Não caio mais na ilusão de acreditar que um plano específico não pode mudar. A vida inteira muda, para sempre. Nossos planos são apenas pequenos esboços leves de um traço irrastreável de futuro. Na vida, vamos fazer muitos e muitos planos, mas quase todos podem e vão mudar de rumo. É claro que qualquer decisão fica mais segura com o planejamento, mas são os estalos que mais cedo ou mais tarde acontecem e nos empurram para o rumo de nossa história. Nenhuma ideia pode ser boa o suficiente para funcionar sem um plano. Quase nada bem feito nasce da mais absoluta espontaneidade. Não existem rumos sensatos que partem de nada. Uma boa parcela da vida é feita de tentativas e erros, de fracassos, esgotamentos. E mesmo que tenhamos o planejamento de abraçar todos que amamos, de realizar tudo o que almejamos, de atingir todos os nossos sonhos que temos no mundo, a vida implacavelmente não está nem aí. Não é sempre que podemos nos despedir com classe de todos que amamos, que teremos a oportunidade de pedir desculpas pelas nossas próprias imbecilidades, que poderemos resgatar o que ficou ferido para trás, que vamos dormir e simplesmente encontrar o amanhã. A vida não obedece planos. Faça tudo o que é possível com o que tem. Esse é o segredo para lidar com algo que saiu do controle. Não adianta espernear, nem se punir, nem buscar culpados, nem supor qualquer teoria maluca que possa tentar explicar. Quando algo dá errado, é bom que procure apenas continuar na firmeza com que se possui. Se ela faltar, não se esconda. A pior coisa que podemos fazer em momentos difíceis é fingir força. Ninguém deveria ignorar o que sente, mas todo mundo deveria preocupar-se em gerir emoções. Aqui está a grande sacada, a grande oportunidade de transformar momentos ruins em algo um pouco mais leve. Ninguém disse que a vida seria fácil. A gente apenas precisa ter em mente que é bom estar acompanhado de pensamentos bons, de gente que nos ajuda, de boas experiências, de momentos melhores. Foi Woody Allen quem disse: a realidade é dura, mas ainda é o único lugar onde se pode comer um bom bife. Apenas haja,
Apenas faça. Apenas não desista. Apenas não seja vítima de sua própria mentalidade tóxica. Seja corajoso consigo mesma. Apenas se ajude. Apenas saia do lugar que acostumou estar. Por você, pelos outros, pela vida em si. É verdade que nem tudo tem solução. Algumas marcas são pesadas. Alguns arranhões podem doer muito. Algumas feridas nunca mais somem. No entanto, apesar de tudo, acostume-se a gerir em favor de mediar o que der. Perca a ilusão de controle. Não há contingências da vida que possam ser controladas. Mesmo os ambientes mais supervisionados, até a prisão de segurança máxima tem possibilidade de fuga. A morte é a mais clara e objetiva demonstração de que não temos controle sobre nada. O ser humano é o único que tem a arrogância de tentar coordenar a vida, mas não se dá conta de que mal consegue controlar o músculo numa dor de barriga. Perder o delírio da gerência total da vida é descer do salto e finalmente aprender que não vamos ser mais fortes que a vida. Que não vamos conseguir regular os hormônios, que não vamos dar conta de monitorar nosso futuro, vigiar o que os outros pensam sobre a gente ou moderar a nossa felicidade o tempo inteiro. Devemos sim levar os detalhes da vida a sério, aprender a não ignorar o previsível, a respeitar a antecipação, a valorizar a intuição, mas deveríamos jamais ceder à miopia do controle. Nesse mundo em que os planos não garantem nada, onde as contingências nos empurram para as crises e a vigilância não traz segurança, temos que aprender a enxergar o que está gritante bem na nossa cara. Aprenda sobre si, sobre o mundo, sobre os outros, o tempo inteiro. Reze sem ter religião, ame sem ter validade e agradeça sem ver uma única razão. A vida não é o melhor lugar do mundo, mas é o único que temos. Planeje sempre. Seja mediador quando precisar e não tente controlar a vida. Me despeço com imensa gratidão pela escutatória que desenvolveram comigo. Grande abraço, até breve, se Deus quiser, talvez até mais pertinho. Tchau.